Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Ação e Reação, obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar, como temos feito ao longo das obras de André Luiz, nesse canal Raciocínios Espíritas, e, no caso em particular, iremos examinar o capítulo 5 desta obra momentosa, capítulo que foi intitulado pelo autor espiritual com a expressão almas enfermiças. Esse é o título do capítulo 5, Almas Enfermiças. E logo no início do capítulo a gente tem André Luiz, Hilário, que faz parte da equipe, Silas, que está à frente, sob as ordens de Druso, que encaminhou Silas para estar ciceroneando essa equipe espiritual de Hilário e de André Luiz, indo na região e na instituição espiritual que a gente já conhece, uma instituição espiritual que fica próximo à atmosfera da Terra e que recebe espíritos desencarnados, espíritos recentemente desencarnados, que trata, acolhe e direciona espíritos que acabaram de chegar ao mundo espiritual, muitos deles ainda vinculados à carne, em alguns sofrimentos e assim por diante. A gente viu ao longo dos capítulos alguns casos, alguns quadros que foram tratados nessa instituição também chamada de mansão, né? Essa instituição específica, que é uma instituição ali que fica no plano espiritual, mas bem ligado à atmosfera da Terra, que é uma espécie de pouso intermediário, que na verdade é uma expressão que André Luiz usa para a gente ter uma ideia, mas no mundo espiritual, a rigor, todas as instâncias ou todas as regiões espirituais são pousos intermediários entre uma região superior e entre uma que fica mais inferiorizada. E mesmo os planos sublimes são intermediários de planos ainda mais elevados, ou então pousos ou instâncias temporárias de espíritos que ainda vão se reencarnar. Então, tudo no mundo espiritual são intermediações, porque tudo depende da referência e da relatividade evolutiva com a qual a gente trata essa questão. Bom, mas essa mansão, essa instituição é um pouso intermediário entre a Terra e a colônia espiritual, sobretudo a região de Nosso Lar. Possivelmente se trata aqui de Nosso Lar, uma cidade espiritual. Mas aqui nesse capítulo a gente tem André Luiz e Hilário trafegando, jornadeando, transitando para além dos muros da instituição. E o André Luiz descreve uma peregrinação, uma jornada que eles fazem, sem necessariamente descrever de maneira detalhada para onde ia, até porque a gente encarnado não iria ter noção de localização, de geolocalização, porque se trata de um local astral, de um local no plano espiritual, ainda que ligado muito à Terra, mas dá a entender no início do capítulo que o espírito André Luiz com sua equipe sai dos muros da instituição e vai na direção de um local ainda mais denso, ainda mais sombrio, e quando chega nesse local, a descrição que André Luiz faz desse local me lembrou a maior obra da Idade Média no seu gênero, que é A Divina Comédia, de Dante Alighieri, quando Dante, fora do corpo, é levado por Virgílio, o poeta latino, às regiões do plano espiritual de sofrimento e descreve os vários infernos e o purgatório, porque era a linguagem medieval que Dante descreveu nessa obra clássica da literatura universal, e traz pra gente, sobretudo os infernos, com riqueza de detalhes, em meu modo de entender, muito mais detalhado do que, por exemplo, os cantos do céu, onde Beatriz, a sua enamorada, o levaria a esse plano superior. E o próprio André Luiz descreve uma coisa que eu tenho essa impressão quando eu leio Dante Alighieri, que é o seguinte: as regiões infernais são mais detalhadas, são mais bem descritas, porque são referências nossas. Nós, como espíritos ainda atrasados,
que passamos inúmeras reencarnações, ora reencarnando, ora desencarnando, e passando por regiões infelizes, trazemos em nosso inconsciente as reminiscências e essas referências mais próximas. Daí os infernos da teologia são descritos com muito maior detalhe do que os céus. Por quê? Porque as regiões felizes, as regiões sublimes, a gente nem tem ideia direito como é. Transcende a nossa compreensão. E logo no início do capítulo, André Luiz fala isso. Que as regiões felizes da espiritualidade, a gente não tem referência. A gente não tem nem termos para usar como comparação para a gente ter uma ideia. Os bons espíritos para descrever as regiões celestes teriam muita mais dificuldade do que as regiões umbralinas e até de sofrimento. Aqui, a gente vai ver nesse capítulo, André Luiz, Hilário, a equipe espiritual, irem na direção de um local ainda mais denso, ainda mais materializado. E por que me lembrou Dante Alighieri? Por que a descrição? Porque André Luiz descreve gritos, gemidos, espíritos ululando, gemendo, em algazarra, dores atrozes, pungentes, dramas ali sendo vividos, desequilíbrios de toda sorte. E o próprio André Luiz fala em odor. Odor. O benfeitor espiritual Silas vai esclarecendo, à medida que o tempo passa ele vai esclarecendo, vai orientando, vai dando as informações específicas, né? Gritos, soluços, imprecações, blasfêmias, né? Ali era uma região trevosa mesmo, né? E o próprio Silas diz assim, estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento, né? E aí o Hilário fica compadecido, fica sensibilizado, né? O Hilário, o próprio André Luiz também, e diz assim, toda essa gente aqui relegada a essa perturbação, não seria razoável que a mansão abraçasse esses seres e amparasse ele, colocando eles nos seus muros? Né? A descrição que André Luiz faz dessa região, uma região densa, espessa, né? E aí o benfeitor responde com uma resposta doutrinária, ratificando a obra espírita kardeciana, vai dizer que esse plano seria o mais desejável, né? Ou seja, seria o mais desejável pegar todos aqueles espíritos e colocarem na instituição. Este imenso conglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou num grupo de seres desencarnados que clamavam pelo socorro da mansão, mas sem os necessários requisitos para receber a sua assistência. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes pode abrir as portas de imediato. Não dá para abrir a porta de imediato para eles. Em face do desespero e da revolta em que se comprazem. Eles se comprazem. No desespero e na revolta, eles escolhem, optam e se comprazem, gostam, se identificam na revolta. Mas também não desdenhava a possibilidade de lhe prestar ajuda possível, fora do campo de ação em que vive sediada. Ou seja, essa peregrinação de André Luiz, outros benfeitores fazem para ajudar. Já que não dá para colocar esses espíritos na instituição, eles visitam a região densa, sem o quê? Comprometer a paz e o equilíbrio da instituição. Não se pode, em nome da caridade, pegar uma pessoa perturbada e colocar num local que vai perturbar o coletivo. Em nome do bem e de ajudar esse perturbador que não quer ser ajudado, a gente não pode prejudicar outras pessoas que estão sendo ajudadas e que querem ser ajudadas. Não se pode colocar um aluno, um estudante que perturba todo um conjunto de um grupo e perturba a aprendizagem de alunos que querem em detrimento dele que não quer e que quer perturbar. Então é mais ou menos nessa lógica aqui que os bons espíritos estão falando. Aqui se reúnem de maneira indiscriminada milhares de entidades vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios. Quando superam a crise de perturbação ou de angústia, de que são portadoras, o que pode perdurar por dias, meses ou anos, são trazidos à nossa instituição. Ou seja, quando superam
essas crises mais endurecidas, quando já estão favoráveis a receber ajuda, aí eles são encaminhados à instituição. Vocês acompanharam até agora o socorro prestados a irmãos infelizes, serviciados nas trevas. Viram a chegada de sofredores arrebatados à carne em libertação recente. Contudo, entre os beneficiados, viram espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e rebeldes. Aqui a gente tem insensatos e rebeldes. Aqui a gente tem espíritos endurecidos, revoltados, fixados no mal, se comprazendo na revolta. Aqui o negócio é diferente, né? E aí o benfeitor explica que, apesar do local caótico e perturbador, de alguma forma esse local é um ambiente, é um contexto favorável aos espíritos irem amadurecendo e irem aprendendo. Eles vão amadurecer, eles vão aprender com a experiência ali. Está servindo de provação esse local caótico para eles. Eles para despertarem no amadurecimento, o ambiente caótico para que eles possam desejar coisa melhor, porque ainda não desejam aquilo. Afinal de contas, a gente já aprendeu que essa psicosfera do ambiente é consequência, é efeito, é fruto daquilo que é criação psíquica dos espíritos ali reunidos, conglomerados, né? A atmosfera espiritual dos locais no plano espiritual é reflexo da mente que os construiu. Mente que construiu esses espaços, né? Então, a gente vê inteligências perversas ali vindo, se viciando, assediando esses espíritos, tem de tudo, né? Torturas a gente vai ter, né? Porque aqui a gente tem um cenário bastante denso, bastante complicado. O benfeitor chega a dizer, flagelação compreensível, Hilário. Como assim flagelação compreensível? E o Silas sorriu, meio triste, e disse, eu compreendo o seu pesar. Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Na mesma leira de terra dadivosa e neutra, quem acalenta a ortiga, recolhe a ortiga que fere. E quem protege o jardim, tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para nós todos. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústias, almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder, e que voluntariamente surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. Olha só. Então, a gente está aqui, né? Aí André Luiz descreve os cães, os animais, né, no mundo espiritual. A gente já teve a oportunidade de comentar sobre isso, né? Existem estudiosos espíritas que se dividem. Esses animais são criações fluídicas dos espíritos. Pode ser, mas tem a outra hipótese de ser realmente princípios espirituais de animais que estão no além sendo utilizados, né? Então a gente vê aqui cães sendo descritos nessas regiões. E em determinado momento, chegou um espírito que ajudava naquela região, chamado Orzil, que é descrito como alguém de aspecto alto porte e rude, e que tinha maneiras rudes. Bem se vê que era um espírito ainda rude, né? E aí, o André Luiz diz que ele era de constituição agigantada, mas que mostrava sinceridade nos olhos. E em pouco tempo, Orzil acolheu eles e começou a mostrar o local onde ele estava. Ali havia vários benfeitores, ou seja, havia vários espíritos da mansão que ali estavam ajudando. E naquela ala específica, quem era responsável era Orzil, que será uma espécie de anfitrião, para mostrar
E aí o próprio Silas diz, ele é um espírito que chegou no mundo espiritual mal, sofredor, foi abrigado na mansão e se dispôs a querer trabalhar. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Como ele se dispôs a trabalhar, foi colocado aqui para que, ajudando, ele se ajude. E ao ajudar o próximo, ele não apenas ajuda-se a evoluir, a se liberar, a se desempregnar das vibrações mais densas, a amadurecer, a ganhar créditos e simpatia no mundo espiritual que vai ser útil para ele. E ao mesmo tempo ajuda outros a despertarem. E por quê? Aí Silas diz porque ele está próximo de reencarnar. Logo, logo ele vai voltar à Terra. E essas simpatias, esses créditos que ele gera, vão ser positivos para quê? Para amenizar os débitos que ele traz da última encarnação. Então, veja como a lei divina é perfeita, né? Utiliza-se de espíritos doentes em prol da cura de todos, deles próprios e dos beneficiados, né? A lei da vida é assim, né? Quem está um pouquinho na frente ajuda quem está atrás. E assim ao infinito, né? Ele diz, é um amigo de cultura ainda escassa, que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo, sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas agora, depois de longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nesta vasta região em que o desespero se refugia. É ajudado, ajudando, e servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal, pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. E aí o André Luiz começa a mostrar as alas que ele é responsável, né? O próprio Ozil diz que, no momento, ele é responsável por 3 entidades ali. Pode chegar mais, outras são encaminhadas à mansão. Esse número, sabe, é rotativo. Esse número é rotativo e muda. Mas naquele momento, 3 entidades das quais ele é responsável, né? Pelas quais ele é responsável. E são essas 3 entidades que a gente vai ver aqui do meio para o final do capítulo. E ele fala de pântanos, ele fala... E aí André Luiz descreve os locais. Os locais são como se fossem calabouços mesmo, prisão, tá? Locais que ele passa, onde a pessoa tá, o espírito tá ali, e tem grades, tem prisão. Por quê? Para que o espírito não revoltado, porque é revoltado mesmo, não entre na mansão. Não entra na instituição. Aquelas grades e prisão também é fruto do psiquismo do próprio espírito, porque o próprio espírito em consciência culpada se encontra em prisões, e essas prisões se materializam, tá? Mas para também proteger a mansão, eles acabam ficando impedidos de ir além, representado por grades, né? E aí a gente vai ver boxes, né? Aquela coisa toda. André Luiz vai e aí vem a questão do olfato, o cheiro fétido, o cheiro ruim, o cheiro de carne podre. E aí o Silas diz, vocês não desconhecem que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza em que se expressam. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. E aí esse cheiro de carne em decomposição chamou a atenção de André Luiz, de Hilário, de Silas, né? E aí eles viram de onde é que saía, de um calabouço, de uma prisão, né? De um local, onde havia ali um sujeito ali acomodado, né? Numa situação deplorável, né? Ali um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos, né? A clamar, né? E aí o Silas diz, aqui estamos, irmão Corsino. Aqui está o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado no corpo sepultado. Olha só, o corpo que foi sepultado e que apodreceu, o pensamento dele ainda está fixo, de maneira total, enredado à lembrança dos abusos a que se entregou na carne, ainda não conseguiu se desvencilhar da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona,
de todas as suas recordações. O primeiro abrigo tinha uma porta gradeada, né? André Luiz descreve isso, e o homem ali. E o cheiro, né? O cheiro em decomposição, né? Mas, veja, ele está apegado à matéria, não porque ele era apegado apenas mentalmente à matéria, mas pelo tipo de conduta que ele se permitiu. Abuso de toda sorte que se entregou na carne, né? Então, esse é um espírito ali que eles vão ver. E aí, ele vê outro espírito, né? Daquele oratório, peraí, aqui. Do oratório, tá? E aí tem um abrigo, né? Tem uma prisão ali, tem um local ali, que a gente tem o irmão Veiga, disse Orzil, mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar. Vasta a quantidade de ouros e bens que passou à propriedade dos filhos. Esse é o que eu falei que estava assim, com as mãos assim, tá? O outro era alguém que estava com a ideia fixa no corpo, e por isso o odor fétido de decomposição. Esse daqui é o primeiro abrigo que chega, tem um homem envelhecido assim, tá? E aí, chame meus filhos, ele dizia. E o sujeito, apegado ali, profundamente preso, profundamente enredado ali na herança, na lembrança da herança e dos filhos. Por quê? Porque em determinado momento o próprio André Luiz vai dizer que a gente tem ali vasta quantidade de ouros e bens que passou à propriedade dos filhos. 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quião, prevalecendo para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Ou seja, ele adquiriu a herança de maneira tal que ele ficou apegado a essa herança. A herança, inclusive, que mais tarde André Luiz vai explicar que era dos avós, o Silas explica que é dos avós, que ele herdou essa herança. E depois passou para os filhos. E esses filhos vivem disputando no mundo a herança para ver quem consegue melhor judicialmente, através de, inclusive, de processos judiciais desonestos, através de juízes e de rábulas, né, que são pessoas do direito que não necessariamente se formaram, né, inconsequentes, né, juízes venais, provavelmente juízes corruptos, né, e assim por diante. Que formava E aí Silas pediu para André Luiz fixar para ver a atmosfera do sujeito. Quando ele fixa e vê a atmosfera do sujeito, vê avivando e apagando 3 jovens cujas imagens vagueavam entre... Aí ele via jovens, daqui a pouco documentos, daqui a pouco cédulas, daqui a pouco cofre, reperto de valor, daqui a pouco dinheiro em espécie, tudo isso aparecendo e desaparecendo. A mente dele fixa nisso. Ele já desencarnou há muito tempo. Não tem nenhum valor mais os bens materiais, os bens financeiros, os valores financeiros, os valores fiduciários, mas ele se encontra aprisionado, fixo nisso e perturbando-se com tudo aquilo que acontece com sua herança, com seus bens, a ponto de ser arrastado mentalmente por aquilo que vem dos filhos, né? Então, não percebia André Luiz e a equipe, até que eles se aproximam através da ajuda magnética, a ajuda magnética, a vibração, ele começou a perceber a presença de André Luiz e de Hilário e começou a dizer: quem sois? Juízes, juízes! E começou a desabafar ali na grade. Juízes, juízes! Né?
E aí ele diz, lutei por 25 anos para ter a minha herança, que me cabia na porta dos meus avós, né? Tive que lutar por isso, e quando vi nas mãos a morte me arrebatou o corpo, sem piedade, não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava, mas meus rapazes me amaldiçoaram a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeito com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa. Aí tem a coisa da disputa judicial, a segunda esposa dele, ele viu tudo isso, os meninos envenenando a segunda esposa para ficar com todos os bens. Então ele viu tudo isso e estava revoltado. E aí ele diz, diante de tal injustiça, supliquei o favor dos seres que povoam as trevas. Pedi ajuda aos seres das trevas, porque somente os gênios do mal serão os executores da grande vingança. E começou a enxugar as lágrimas de desespero, e continuou desabafando, nunca perdoarei. E aí a Silas diz, ele está endurecido, não tem jeito, não vai dar em nada, não vai adiantar em nada a gente ficar aqui forçando essa barra com ele. Ele ainda está muito mergulhado nessa atmosfera psíquica dele próprio, então não vale a pena não ir adiante com ele, insistir. Ajuda magnética, vibração, e deixa diluir um pouco essa densidade, né? Meu dinheiro, exige o meu dinheiro. É isso que ele verbalizava. Quero que os demônios torturem meus filhos tanto quanto meus filhos me torturam. Olha só. E aí eles seguiram adiante, passaram para o próximo caso. O próximo caso é um sujeito triste sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos, de olhos fixos em uma parede próxima. E aí André Luiz se fixou, e ao se fixar psiquicamente naquilo que o sujeito estava pensando, ele viu como numa imagem de cinema, como se fosse numa tela cinematográfica, o que é que estava acontecendo. Que era as ruas movimentadas, de noite já, a rua enluarada, como diz aqui André Luiz, e ele percorrendo como louco, e aí André Luiz reconheceu o sujeito que estava ali, embora desfigurado, reconheceu o sujeito que estava ali como motorista que propositadamente matou um sujeito que estava andando embriagado na rua. Matou, era um crime ali passional. E aí André Luiz diz, estávamos diante de um homicida, preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se ele a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Quando Silas chamou, ele despertou como uma fera, atirou-se nas grades, precipitou-se sobre nós, então se atirou nas grades, né, e começou a vociferar ali. Né? Não há testemunhas, não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante odiasse ele com razão. Que pretendem de mim? Denunciar-me? Covardes? Espreitam então a rua morta? Quer dizer, né? Ele ainda assim no plano espiritual negando o crime que cometeu, né? E revoltado. E aí Hilário diz, naquele doente a gente viu ele cercado de 3 figuras, 3 jovens, que são seus filhos herdeiros. Nesse companheiro, ele simplesmente visualiza uma cena de morte, que é a cena do cara que ele matou, né? Do sujeito que ele matou, ou seja, que ele atropelou. E aí Silas diz, vimos 2 irmãos infelizes vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, por meio da força mental com que as alimentam. E o terceiro, foi para o terceiro cubículo, um homem estava feridento, ou seja, estava com chagas, feridas abertas em chagas vivas ali, né? Feias, né? E tirando o pus das próprias unhas, né? Ou melhor, tirando o pus das chagas com as próprias unhas, um negócio triste. A atmosfera francamente pestilencial, o odor fétido, né? A náusea que causava, e André Luiz concentrado, né? Os benfeitores ali concentrados. E quando o espírito assinalou a presença, disse, tem piedade de mim, vocês são médicos, atendei-me por amor de Deus, vede os detritos em que me apoio. E aí quando André Luiz olha para o chão, onde ele está o chão é repugnante, o quadro cheio de emanações mentais, né? Um monte de sujeira coberto de filetes de sangue podre. Olha só o que André Luiz fala. E aí ele diz, doutores, continuou ele,
Há quem diga que eu roubei dos outros a fim de satisfazer meus vícios na prostituição, no prostíbulo que eu frequentava. Mas é mentira, é mentira. Eu juro a vocês que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres infelizes precisavam da minha defesa. Auxiliei-as quanto pude. Ainda assim, adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico. Possivelmente ele adquiriu aqui sífilis, tá? Possivelmente isso daqui é sífilis. A enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração. Bom, pode ser sífilis, que realmente às vezes compromete o sistema respiratório, pode ser tuberculose, né? O André Luiz não deixou claro. Convertendo-se aqui em meu próprio hálito, socorrei-me por quem sou, socorrei-me. E aí ele continuava rogando e soluçando, gritando. O assistente Silas pediu para eles que eles se retirassem e diz: é um antigo e inveterado gozador que despendeu a vida em prazeres inúteis usando recursos que não pertenciam a ele. Ou seja, ele usava os recursos materiais para ficar ali no prostíbulo, recursos que não eram dele, que ele desviava, inclusive, e para se perturbar no excesso de gozo e de prazer. Por muito tempo ainda a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. Ele era o fulcro que construiu aquele ambiente ao redor dele. Olha a consciência de culpa. A consciência de culpa faz isso. Apesar de ele não se arrepender sinceramente, ele declarar que não fez nada demais, ele próprio negava, mas a consciência, mesmo assim, a consciência está ali, onde está a lei de Deus, né? Até que se renovem, eles ficariam assim, diz Silas, explica Silas, né? E o problema é de natureza mental. Mas não é problema de natureza mental no sentido mental fácil. É só mudar de pensamento de uma hora para outra. Não, aqueles pensamentos são fixos nele, porque são frutos das obras que eles construíram, do tipo de vida que eles levaram. Então não é fácil mudar de pensamento. Não é apenas fazer uma meditação, etc. Não. Aquele tipo de pensamento fica fixo neles como uma atmosfera individual por conta da consciência, o complexo de culpa, o estilo de vida que eles levaram, né? Então, Silas diz: fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida, libertam-nos quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas e encarceram-nos quando se firmam no mal, e que nos expressa a delinquência responsável, enleando-nos por essa razão ao visco sutil da culpa. Afirma velho aforismo popular na terra que o criminoso volta ao local do crime. Daqui podemos afirmar que, mesmo desfrutando a possibilidade de se ausentar da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. O pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Essa a ideia do criminoso, sempre volta ao local do crime. E aí Silas conclui o capítulo, a gente está concluindo o capítulo. Recordemos ainda o pensamento atuando a feição de onda, com velocidade muito superior da luz. Lembremos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é a expansão da luz e que o mal é a condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, outros pensamentos, ondas de energia sutil de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos em circuito fechado e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis auridas ao contato de nossas obras infelizes. As nossas obras infelizes geram uma irradiação que voltam para nós em forma de um circuito fechado de pensamentos. Olha só. Estudamos aqui 3 tipos de almas que nos deixaram. Esses 3 casos são 3 tipos de almas que nos deixaram quadros tristes e lamentáveis, onde não dispõe de atenuantes que lhes empalideçam as faltas. Os filhos do nosso amigo que sofre a fixação de usura não receberam dele qualquer recurso de educação. Olha só, educação dos filhos, evangelho no lar, evangelização infantil, espiritualidade. Os filhos do nosso amigo que sofre a fixação de usura não receberam dele qualquer recurso de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo quando visitados pela onda do pensamento paternal. O pai vai e visita-os presencialmente ou visita pelo pensamento,
E esse pensamento do pai, essa presença psíquica do pai, ele não é ajudado pelos filhos, porque os filhos não têm espiritualidade nenhuma, não foi? Então o pai não recebe de volta a espiritualidade que ele não plantou nos filhos, que poderia ajudá-lo em forma de oração, de irradiação, que voltam ao centro de origem, o pensamento paterno volta ao centro de origem, volta a ele, carregado de egoísmo e de ódio dos jovens filhos que disputam sua herança. Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não tendo o do carro, o que atropelou o bêbado, né? Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não tendo espiado nos cárceres da justiça humana o crime que cometeu, deliberadamente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. E o nosso companheiro, que se detém no vício, reabsorve as ondas do seu próprio campo mental, acumuladas de fatores, o que frequentava o prostíbulo, né? Recolhe no vício, reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes que a ela se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. E aí, o próprio Hilário diz assim: agora eu percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na Terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Olha só. E aí Silas diz: sim, sim, o bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Todos estamos ligados uns aos outros na carne e fora da carne, e achamos-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência segundo as nossas obras. E aí, todos se calaram, e o capítulo encerra falando na despedida de Orzio, na despedida daquela choupana, e naquela região densa e esquisita da espiritualidade. Veja bem, a gente teve nesse capítulo quadros mais densos, onde os espíritos tinham culpa sem atenuantes por conta da responsabilidade. André Luiz esclareceu que eram pessoas inteligentes e usaram deliberadamente a inteligência, e ali estava o fruto dessa situação psíquica. A gente teve a lição das ideoplastias gerando um ambiente à volta, odor, né, e radiação. E também a gente teve a lição da oração, a importância da oração, sobretudo em relação aos desencarnados. Como é útil, como tem poder a oração. A gente ainda não tem ideia do poder da oração porque estamos na carne, então não visualizamos de maneira material o efeito. Mas os espíritos que estão fora da carne, eles visualizam o efeito da oração de uma forma contundente. Por isso que André Luiz não deixa nunca de trazer a força e o benefício da oração. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 5, Almas Enfermiças de Ação e Reação. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.